Palhetas. Distribuição Sinapse. Os Teatros do Sol. Porto. Claude Gelée, chamado Le Lorrain. Museu do Louvre, Paris. Distribuição Sinapse. Um porto com canais largos é iluminado pelo pôr do sol. O espectador está na margem do rio. Ele olha para o oeste, em direção ao mar aberto. A cidade, de estilo italiano, poderia ser um porto no litoral do Tirreno. Várias construções se sucedem à esquerda. Um pequeno templo. Sobre o portal, com duas colunas toscanas, vemos uma balaustrada ornamentada. Dois arbustos em vasos à moda romana marcam os cantos. Em cima, um relógio com um único ponteiro. A seu lado, duas colunas com capitéis dóricos, às quais se sobrepõe um frontão triangular com um escudo. Ao lado, nos nichos, estátuas antigas. Em segundo plano, uma mansão renascentista com fundações espessas de alvenaria com abossaduras. Chegamos até a mansão através de duas escadarias duplas. Um terraço com arbustos estende-se na frente da fachada voltada para o mar. A construção é sobranceada por 4 torres ornadas com balaustradas e atravessadas por vãos em forma de ogiva circular. No fundo, há outros edifícios, um farol, uma torre quadrada. Do outro lado, um fortim redondo circundado por uma muralha quadrada e com ameias. Largos degraus levam ao cais do porto e, em primeiro plano, vemos uma praia com alguns rochedos onde podemos ver pedregulhos, conchas, tábuas e destroços. Perto do templo, à esquerda, a popa característica de uma galé que foi atracada para ser reformada. Ao lado, a armação de um barco em construção. Numa doca estreita situada entre os cais do templo e da cidade, 2 navios estão atracados. Várias tartanas de um só mastro e com vela latina estão reunidas ao sopé da cidade. 2 navios estão ancorados nos canais. À direita, protegido pelo fortim, outras tartanas enfileiram-se numa grande doca. Bem perto da praia, 2 grandes navios estão ancorados. Eles estão um ao lado do outro, popa contra proa. Gajeiros que manobram o cordame tentam dobrar as velas. A proa do primeiro navio é adornada por uma cabeça de dragão. As bandeiras da Ordem de Malta tremulam na verga de cevadeira e no mastro do traquete. No lugar do nome e do emblema costumeiros, a popa do segundo navio mostra apenas um escudo com 3 flores de lis, idêntico ao que podemos ver no frontão do templo. Na bandeira que tremula no seu mastro de mezena e no mastro grande, vemos novamente as 3 flores de lis. Várias embarcações estão acostadas ao navio. Um barco carregado de barris se aproxima da praia. Um homem chama, outro prepara-se para saltar para a terra firme. Personagens importantes acabam de desembarcar. Estão sentados sob uma tenda e em um barco com 4 remadores. Em um barco, um homem se afasta e dá adeus. Por todo o porto, personagens caminham, formam grupos, conversam. Sentados sobre troncos estão 2 mulheres, um homem e uma criança. O homem está tocando alaúde. Aos seus pés, garrafas de vinho, um outro alaúde e um violão. Um pouco mais distantes, 3 personagens. Um homem levanta o chapéu, 2 outros estão fumando cachimbo. Um deles tem uma espada, sinal de nobreza. O outro veste uma roupa oriental. Um grupo maior é composto por 7 pessoas. 2 homens brigam enquanto um terceiro pede ajuda. 2 cavalheiros de chapéu, botas, capa e espada preparam-se para separá-los. Um deles, que usa um gibão bordado e óculos e tem um bigode frisado, faz um sinal com a mão. O outro está desembainhando a espada. Atrás deles, um homem segura uma vareta com a qual parece dar ordens aos marujos.
Ele protege os olhos do sol com seu chapéu. À sua frente, um homem sentado de frente para o pôr do sol vira-se com o barulho da briga. Enfim, um pouco mais afastados, sentados sobre um barco virado, 2 desenhistas observam toda a paisagem. O quadro está assinado na parte exterior de um tonel. Claudio Invenit, Roma, 1639. Além dos cerca de 300 quadros de Claude de que temos conhecimento, sabemos da existência de mais de 1.200 desenhos e esboços, estudos de árvores, animais e paisagens ou desenhos ligados a um quadro específico. Alguns desenhos parecem ser composições independentes. Várias técnicas foram utilizadas. Pena e aguada marrom com realces em branco, pena, tinta cinza, aguada marrom com realces em branco sobre papel azul, pena, aguada cinza e realces em branco sobre papel tingido de marrom, sinais de enquadramento com lousa. Pessoas invejosas e ávidas por lucro rápido roubaram a sua ideia. Além disso, imitaram seu estilo e venderam cópias em Roma como originais pintados por ele mesmo. Ele decidiu fazer um inventário e começou a recopiar todos os quadros que havia vendido, reproduzindo, com um toque verdadeiramente magistral, os menores detalhes dos originais, e anotando também o nome do personagem para o qual haviam sido feitos. E, se me lembro bem, quanto havia recebido. Ele deu a esse livro o nome de Libro di Invenzione, ovvero Libro di Verità. Quadro para Roma. Quadro feito para o excelentíssimo senhor príncipe Pamphili. Quadro feito para o bispo de Montpellier. Claude utilizava também seu livro como um inventário temático e recombinava os diversos elementos dos seus quadros precedentes para criar novas cenas. Assim, existem muitas variações do tema do Porto. O Liber Veritatis, ou Livro da Verdade, está hoje no Museu Britânico. Os desenhos foram retirados da sua encadernação para que ficassem mais bem conservados. O Porto, ao pôr do sol, é o de número 14. Vem logo após a Festa na Aldeia, que o complementa. Os quadros eram considerados, sobretudo, objetos decorativos. Como os vasos, os candelabros ou as poltronas, eles muitas vezes constituíam pares. E Claude os concebia levando em conta como seriam pendurados. Mesma linha do horizonte, mesmo tamanho dos personagens, simetria dos volumes, mas com gamas de cores, paisagens ou temas contrastantes. Marinha e paisagem. O mar e o campo contrastam como o raiar e o pôr do sol. Vista do Porto e Campo Vatino. Aqui, o mar e o campo se opõem como as paisagens da Roma moderna e da Roma antiga. Embarque de Cleópatra em Tarso e Samuel consagrando o rei Davi. A história antiga se opõe ao Antigo Testamento. O quadro que fazia par com o Porto era a paisagem com dança de camponeses. Nesse par de quadros, o pintor opõe o campo ao mar, os camponeses aos habitantes da cidade, a manhã à tarde, os tons frios aos tons quentes. Os grandes volumes, árvores ou edifícios são dispostos em lados opostos, o que provoca simetria a despeito de como os quadros foram pendurados. 3/4 dos quadros pintados por Claude eram pares. Existem 2 versões de O Porto ao Pôr do Sol. Uma, pintada em 1637, faz parte da coleção do Duque de Northumberland, no castelo de Alnwick, na Grã-Bretanha. A outra pertence à coleção do Louvre. Entre a primeira e a segunda versão, Claude modificou inúmeros detalhes. Suprimiu a árvore, reduziu a porta, colocou o edifício grande atrás do pequeno, transformou um céu carregado de nuvens negras e de chuva em um céu quase limpo, no qual voam os pássaros.
Mudou a direção do vento que soprava em direção ao mar e que agora sopra em direção à terra, acentuando a força das ondas. Posicionou o sol mais no centro e mais no alto, e o relógio que marcava 5 horas agora marca 7 horas. Esse detalhe pode significar que a estação mudou, que passamos do outono à primavera. Finalmente, personagens, barcos e silhuetas são muito menores na versão do Louvre, o que torna a perspectiva mais profunda. Os 2 quadros diferem também no que diz respeito aos emblemas, das bandeiras e escudos. No verso do Desenho do Porto, em seu livro da Verdade, Claude escreveu: feito para sua santidade o Papa Urbano. Matteo Barberini pertencia a uma grande família romana que se distinguia na época por seu Fausto. Eleito Papa em 1623, Barberini adotou o nome de Urbano VIII e cercou-se de artistas renomados. Maderna, Borromini, Bernini sucederam-se na construção do Palácio Barberini. Por toda a parte, frontões, tetos, paredes e fontes mostram as abelhas do brasão Barberini. As abelhas estão presentes até no frontispício do livro de Galileu, amigo e protegido de Urbano VIII. Contudo, Urbano o deixará ser condenado sob a pressão da Inquisição. Urbano VIII, que viu os quadros de Claude na casa do cardeal Bentivoglio, encomendou-lhe algumas telas, dentre as quais o par formado pelo Porto e a festa da aldeia. Claude colocou então as abelhas dos Barberini em vários lugares do seu Porto. 2 anos mais tarde, em 1639, ele pintou uma segunda versão desses 2 quadros. Não foi encontrado nenhum indício da encomenda desses 2 quadros. Como mostram flores de lis no lugar das abelhas, deduz-se que o cliente foi um francês. Talvez um dos embaixadores da França em Roma naquela época. Os 2 pares de quadros pertenceram à coleção de André Le Nôtre, o criador dos jardins de Luís XIV. Le Nôtre os ofereceu ao rei em 1693, junto com uma parte da sua coleção de pinturas e objetos de arte. Os quadros passaram por várias residências reais e entraram para a coleção do Louvre quando o museu foi criado, em 1793. Nos seus estudos, Claude traçava às vezes linhas geométricas. Tratava-se de um quadriculado bastante simples que dividia o retângulo de acordo com suas medianas e diagonais. A linha do horizonte encontrava-se quase sempre ligeiramente abaixo do centro do quadro. O porto mede 1,03 m por 1,37 m. Os navios no centro e nos cantos do quadro permitiam que Claude colocasse todo tipo de linhas finas, mastros, vergas, patarrazes e estais, e opor linhas paralelas e oblíquas, verticais ou horizontais. O ponto de visão fica bem no alto, o que faz supor um espectador claramente acima da cena. Claude criou um efeito de perspectiva simples, fazendo com que as linhas dos edifícios convergissem para uma área próxima ao centro. Mas seu sistema não era uniforme. Quanto mais os edifícios eram afastados, mais suas perspectivas eram rebaixadas. Esse desequilíbrio, que lembra as perspectivas corrigidas dos cenários de teatro, tinha como objetivo reforçar a dinâmica da composição. A área dos pontos de fuga fica próxima do Sol, mas não se confunde com ele. Ao sistema de perspectivas rebaixadas foi acrescentado o da iluminação, particularmente sensível na área dos personagens. O pôr do sol os ilumina em contraluz e projeta suas sombras sobre o chão. Da mesma forma, o degradê das cores em torno do sol forma uma espécie de cone de luz. As cores, o espaçamento dos objetos, a iluminação rasante e a perspectiva dos edifícios contribuem para a produção de uma forte ilusão de profundidade. O olho do espectador é atraído pelo espaço distante do mar e do pôr do sol. Os personagens em primeiro plano estão dispostos em grupos regulares. Cada um dos atores participa do equilíbrio da cena. Outras combinações poderiam ter sido inventadas sem modificar a temática geral do quadro. Claude usou o céu e o mar como se fossem o pano de fundo de um teatro. É o fundo que constrói o quadro. Barcos e edifícios são peças de adorno.
Quando o Sol está baixo no horizonte, os raios são filtrados por uma atmosfera mais densa. A luz percebida cobre então o espectro que vai do amarelo ao vermelho. Ela produz inúmeras combinações de cores e transforma as relações entre os tons habituais dos objetos. Além disso, a alvorada ou o crepúsculo são os únicos momentos em que o pintor pode representar o Sol, que no resto do tempo é muito mais ofuscante. O Sol aqui foi obtido com a ajuda de um amarelo dourado, a cor mais clara da palheta. Claude pintava com muito cuidado, sobrepondo inúmeras camadas de cor até obter tons pálidos ou opalescentes, característicos da luz do crepúsculo. A ilusão de profundidade também é reforçada pela diferença de saturação entre os planos sucessivos. Os personagens em primeiro plano têm cores mais vivas e sombras mais fortes do que os personagens do plano de fundo. Dentro desse sistema de cores, alguns detalhes mais saturados contrastam com o resto do quadro. O azul da roupa da mulher contrasta com o malva e o laranja que dominam o conjunto do quadro. Claude passou quase toda a sua vida em Roma. Era vizinho e amigo de Poussin. Eles têm muitos temas em comum: a paisagem, os elementos naturais, as cenas mitológicas. No momento em que pintou este quadro, Claude morava em Roma, na Via Margutta. Mais tarde, ele moraria bem perto dali, na Via Paulina, hoje Via del Babuino. Era o bairro dos artistas, entre a Praça do Povo, por onde chegavam os estrangeiros, e a Praça de Espanha, aos pés da Vila Médicis e da Igreja da Trindade dos Montes. A cidade de Roma era, na época, o maior centro artístico do mundo cristão. As ruínas dos monumentos da antiguidade estavam por toda parte. À medida que eram realizadas grandes obras de urbanização, eram descobertos os tesouros das coleções dos imperadores ou dos patrícios romanos. Pinturas, objetos, inscrições, estátuas gregas, helenísticas ou romanas. Certas obras teriam uma influência decisiva. Nos séculos XV e XVI, a cidade encheu-se de igrejas, palácios e pontes. Claude inventava paisagens imaginárias, mas colocava nelas elementos que observava em Roma ou no campo ao seu redor. Em um quadro, ele inseriu a Praça do Capitólio, desenhada por Michelangelo um século antes. Em outro, ele insere a Vila Médicis, situada bem acima do bairro onde morava. O porto ao pôr do sol não foge desse tipo de composição. As fortificações portuárias ao longe lembram as muralhas de Roma e o túmulo de Cecília Metella, na Via Ápia, que Claude desenhou várias vezes. As torres quadradas evocam os inúmeros campanários da cidade. O perfil do farol lembra o de Gênova, pintado por Claude. O frontão triangular podia ser encontrado nas igrejas de Santa Maria do Povo e de São Luís dos Franceses. O relógio com um só ponteiro era um modelo comum na época, visível ainda hoje na Igreja de Trindade dos Montes. A Grande Vila também era uma composição. Os 5 arcos da galeria são os da Vila Farnesina, uma bela residência construída na margem direita do Tibre, perto do Vaticano, e adornada por afrescos de Rafael e por trompe-l'œil e pinturas grotescas de diversos outros pintores. A escadaria com rampa dupla e 2 patamares que encontramos em um dos seus cadernos de desenhos pertencia ao Palácio dos Senadores. As alvenarias fortificadas da base do edifício lembram tanto o Tabularium, a base sobre a qual foi construído o Palácio dos Senadores, quanto as abossaduras em alvenaria da fonte do órgão na Vila d'Este di Tivoli. Assim como os edifícios, os navios eram composições. Os mastros do navio ancorado na doca da esquerda ou os do navio ancorado na passagem são altos demais. Os navios tombariam. Sem dúvida, são exagerados por Claude por um motivo estético. Os 2 navios da direita têm 3 mastros. Aproximam-se bastante das representações dos grandes navios de guerra da época. O primeiro mostra o matarel do joanete que se sobrepõe ao gurupés, uma inovação do início do século XVII.
Claude pintava os mastros como se fossem feitos de uma só peça, mas eram construídos em vários segmentos. Esses mastros também são altos demais. Os 3 andares de velas foram respeitados, mas as vergas são desproporcionais. Todos esses detalhes mostram que Claude pintou esses navios de memória, ou então tirando inspiração de gravuras que circulavam na época. O mar evoca a renovação cíclica, a inconstância, a metamorfose, o espelhamento das cores. Mas também a partida, a volta, os perigos, as ameaças, a morte. As grandes explorações, as viagens, sensibilizaram os homens dos séculos XVI e XVII em relação ao oceano. As marés, as ondas, o raiar e o pôr do sol intrigavam os sábios. O litoral, a praia e o porto tornaram-se polos de atração para os turistas curiosos e eram motivos para pintores e desenhistas. Fonte de vida, ressurreição, imortalidade, tempo cíclico, centro espiritual, olho do mundo, Deus ou rei, o sol de todas as mitologias assume, na época de Claude, um novo valor. Copérnico, Tycho Brahe, Kepler mudaram em menos de meio século a imagem do universo. Galileu acabara de desenvolver a luneta astronômica. Observava-se a Lua, descobriam-se as manchas do Sol. A Terra não era mais o centro do mundo, mas apenas um planeta que gravita em torno do Sol. Os astros perdem parte do seu mistério. A Virgem pintada por Tigoli, em uma das cúpulas da Igreja Matriz de Santa Maria, está de pé sobre a Lua, mas uma Lua galileana. Possui as crateras recentemente observadas com uma luneta. Ainda durante a vida de Claude, Luís XIV se tornaria o Rei Sol. Depois de Claude, os pintores ousariam enfim olhar o sol de frente. Turner começou a imitar o pintor da Lorena. Depois, mergulhou suas paisagens em luzes cada vez mais fluidas, cada vez mais ofuscantes. Para alguns pintores impressionistas, o sol foi um tema central. Ao mesmo tempo, o pôr do sol se tornou rapidamente um estereótipo. A pintura exótica, o cartaz turístico ou político, a fotografia retocada, o cartão postal. A pintura, a arte do espaço, costumava ser comparada à música, à arte do tempo. Instrumentos musicais e cenas de dança estão presentes em abundância nos quadros de Claude. A dança e a música refletem a ordem do universo e chegam mesmo a imitar, segundo uma crença muito em voga na época, a ordem das estrelas e dos planetas. A cena representada pela festa na aldeia poderia evocar o casamento do Carvalho, uma festa italiana celebrada todos os anos em maio. Num ambiente pastoral, as pessoas da cidade se unem às do campo para dançar. No Porto, o grupo formado pelo músico e sua plateia serve de contraponto pacífico aos outros grupos em primeiro plano, onde há gritaria, interpelações e brigas. O mundo pintado por Claude é um mundo que rejeita a violência, um mundo bucólico, austero, onde reina a concórdia, uma espécie de Arcádia feliz. É um tema que ele compartilha com seu amigo Poussin. Claude, que viveu em Roma durante mais de 60 anos, assistiu à explosão do Barroco. A vila se encheu de igrejas, cúpulas, estátuas, túmulos, fontes e novas perspectivas. Em seus quadros, o pintor permaneceu fiel à arquitetura clássica, à arquitetura da Antiguidade Romana ou do Renascimento. Inspirando-se na Vila Médicis, ele despoja a fachada dos ornamentos, a seu ver, excessivos. Mas a estética barroca talvez tenha influenciado o pintor de outra maneira. Arquitetos e decoradores encontravam no palco dos teatros a oportunidade de colocar facilmente em prática os princípios da perspectiva que apaixonavam os artistas há várias gerações. Em Roma, cidade na qual o teatro foi proibido durante muito tempo pela igreja, os Barberini foram os primeiros a construir uma grande sala de espetáculos em seu palácio, com máquinas e adornos consideráveis. Aparições, desaparecimentos, efeitos grandiosos ou aterrorizantes. Havia na época todo um código de decoração e maquinário de teatro. Como
Como fazer com que um personagem se transforme em rocha ou em outra coisa? Como fazer com que o mar de repente fique alto, batido, agitado e mude de cor? Como fazer aparecer navios, galés ou outras embarcações que cruzam o mar? Apesar de seu gosto clássico e de sua moderação, os quadros de Claude lembravam esse espaço teatral barroco, com seus edifícios posicionados frontalmente como adornos, seus corredores vistos parcialmente, suas telas de fundo vivamente coloridas. Enquanto Bernini, Borromini ou Piero di Crotona construíam em Roma novos conjuntos arquitetônicos, Claude, no espaço mais restrito dos seus quadros, inventava outros elementos de sedução. O olhar cai na armadilha das linhas e cores da tela. E logo, você não está mais numa movimentada sala de museu, mas em outro lugar, em meio ao barulho de outra multidão e à luz de outro sol. Versão brasileira Audio News.